Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Matemática com Samuca. Vamos tentar postar um vídeo aí todo sábado para vocês e especialmente começamos nesse dia, porque hoje é o dia do Pi, é um ótimo dia para começar, né? Dia Internacional da Matemática, 14 de março. E esse vídeo fala especificamente sobre o coronavírus, Covid-19, mas com um conceito sobre o que significa quando falam que o vírus se espalha exponencialmente, ou se espalha de forma geométrica. Então, para falar disso, eu trouxe aqui uns dois gráficos para vocês. Todas as referências eu vou colocar aqui na descrição. Muito importante que vocês leiam e entendam de onde eu tirei esses gráficos, tá? E aqui ele mostra, nesses gráficos, por exemplo, o porquê é tão importante nós agirmos muito cedo para tratar o Covid-19. Esse gráfico aqui, ele tem essa linha que a gente chama de capacidade de suporte. Eu vou escrever aqui, ó, essa linha é a capacidade de suporte, tá? Em outras palavras, nós podemos escrever que essa linha significa capacidade do nosso sistema de saúde. O que isso significa? Basicamente é o seguinte: se nós não, as pessoas, né, que precisam de medicamento, elas estão aqui, né, nessa linha vertical. Então, se nós não agirmos, essa quantidade aqui, ela cresce exponencialmente, ela é muito, muito grande e ela ultrapassa essa nossa capacidade de suporte, ela ultrapassa a linha que é a capacidade do sistema de saúde. O que isso significa? Nós não vamos ter condições de cuidar de todo mundo. É muita gente infectada. E aí isso vai acabar acontecendo, o que está acontecendo na Itália, que alguns médicos estão escolhendo se vão matar, infelizmente, 3 ou 2, porque é tanta gente, que ele tem que verificar quem vai ficar no leito, quem não vai, quem vai medicar, quem ele não vai. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar medidas. Uma das medidas é a distância social, uma distância social de 2 metros uma pessoa da outra, no qual, quando a gente faz isso, a gente reduz esse tempo de contágio entre as pessoas, e aí nós vamos para o segundo gráfico aqui, ó, onde as pessoas infectadas, as pessoas que precisam de medicamento, elas estarão abaixo da nossa linha, que é a nossa capacidade de suporte, que é o quanto de pessoas nós conseguimos ocupar em hospitais, por exemplo. Então, esse gráfico ele é muito interessante, mas esse crescimento exponencial a gente consegue ver nesse seguinte gráfico aqui, ó. Vou mostrar um novo gráfico para vocês. E esse gráfico é a timeline dos eventos que aconteceriam em Hubei desde dezembro, aqui ó, 8 de dezembro de 2019, até fevereiro, 11 de fevereiro de 2020. Eu também vou colocar o link na descrição, inclusive esse artigo que eu li foi um dos melhores artigos que eu li sobre o tema, vale muito importante a leitura. Então, o que ele diz aqui? Basicamente, essas linhas verticais azuis ou cinzas, elas nos indicam aqui, ó, a quantidade de pessoas que começaram a ter o sintoma do coronavírus. Observe aqui, ó, que se você olhar, ele começa a vir baixo, depois começa a ter um aumento. Observe que cada linha, cada barra representa um dia. E esse aumento, ele começa a crescer de uma forma muito grande, a partir daqui, que é o que a gente chama de curva exponencial, ó. Isso representa o crescimento geométrico que as pessoas estão falando aí, representa o crescimento exponencial. Então, à medida que você tem aqui, ó, por exemplo, em janeiro de 2020, no dia 19, nós estamos na segunda linha, que é abaixo de 1.000 pessoas infectadas em um dia. Infectadas não, mas que estavam sentindo os sintomas do coronavírus. No próximo dia, nós chegamos aqui a quase 1.500, 1.400 pessoas talvez, e depois já passou de 1.500, isso por dia. Então, essa taxa, se nós fizermos uma divisão da quantidade de pessoas de um dia pelo seu anterior, você vai ter uma taxa que nós podemos dizer que é a taxa de crescimento, né, desse vírus. E essa taxa, por ser uma taxa
acima de 1 é o que a gente chama de crescimento geométrico, ou crescimento exponencial. E isso cresce muito rápido. O que ele diz aqui nessa linha amarela é o seguinte, aqui ó, foi feito o lockdown, tá aqui, né? O lockdown foi nessa barrinha aqui, onde foi quando a cidade de Wuhan, Wuhan City Shutdown, foi quando foi fechada a cidade de Wuhan. Ela foi fechada aqui ó, em 23 de janeiro, e essas linhas amarelas representam a quantidade de pessoas que tiveram diagnosticadas com o vírus, elas foram diagnosticadas. Observe que depois que a China teve a medida de fechar a cidade, os casos começaram a diminuir. Os casos começaram a diminuir. Essa linha amarela começou a aumentar porque foram os casos que começaram a ser diagnosticados, mas as pessoas que começaram a ter o sintoma começou a diminuir. Então não tem jeito, esse gráfico ele mostra muito bem que a China conseguiu controlar quando ela começou a fechar a cidade. Quando ela realmente, ela fez o quê? Ela evitou o contato social, colocou as pessoas com uma distância de 2 metros uma da outra, que é o que estão falando por aí. Mas esses gráficos mostram isso. A Itália começou a fazer isso agora depois que virou epidemia, depois que o negócio ficou no topo. Então nós aqui no Brasil precisamos começar com isso agora, já. Porque esses casos, 55 casos diagnosticados, eles estão diagnosticados, estão aqui. Mas pode ser que nós temos já umas 300, 500, nesse caso aqui 2.000, né? 2.000 pessoas que já estão sentindo os sintomas. E como a gente viu no gráfico anterior, se a gente não tomar nenhuma medida, a nossa capacidade de suporte ele não vai aguentar, não vai ter hospital para todo mundo. E só para nós encerrarmos, o que significa esse crescimento exponencial, essa progressão geométrica? Isso aqui é só para lembrar vocês do colégio, tá? No colégio vocês aprenderam isso, né? A história, eu vou contar a minha versão da história do xadrez, onde diz que o rei perdeu seu filho na guerra, estava muito triste, e chegou um rapaz e falou assim, ó, eu vou tomar esse tabuleiro, 8x8, tem essas peças, e ensinou o rei a jogar. O rei amou e falou, nossa, que legal, por causa disso eu vou te dar um ouro, o que você quiser, você quer ouro, o que você quer? E o cara falou que não queria nada. Aí aquele, não, eu quero que te dá, eu não quero aquela coisa. Ele falou, tudo bem, então eu vou aceitar grãos de trigo. O rei riu da cara dele, falou, grãos de trigo? Ele deu risada, meu amigo, você pode pedir o que você quiser, e você vem me pedir grãos de trigo? Aí o rapaz que ensinou o jogo para ele falou, sim, olha aqui, ó, vamos aqui no tabuleiro, ó, nessa primeira casa aqui, ó, eu quero 1 grão de trigo. Eu vou escrever aqui, ó, primeira vez, ó, oh, que legal, hein? Aqui, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 igual a 1, então eu quero 1 grão de trigo para a primeira casa. Na segunda casa aqui, ó, eu quero 2 grãos de trigo, que seria 2 elevado a 1, igual a 2. Nessa terceira casa, então, eu quero 2 ao quadrado, igual a 4. Nessa casa aqui, ó, 2 ao cubo, que é igual a 8. Então, nessa casa eu quero 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, por assim vai até minha última casa. Na última casa, como é um tabuleiro, 8 por 8, essa casa eu quero 2 elevado a 63 grãos de trigo. Soma tudo e me dá. O rei falou, oh, que moleza, chama os matemáticos, vamos pagar esse cara. Aí lá vão os matemáticos fazer as contas, né? Aí o matemático vai lá e escreve. Ah, tá, ele quer a soma, então essa de soma aqui, ó, dos 64 primeiros termos, que nesse caso vai ser de uma PG, tá? A gente já fala sobre isso, mas o que ele quer? Ele quer a soma de 1 mais o 2, mais o 4, mais o 8, mais, até o 2 elevado a 63. Observe que aqui, até aqui, nós estamos adicionando 64 parcelas, 64 termos, tá? E isso daqui é o que nós chamamos de soma finita de uma PG. Uma progressão geométrica, se eu escrever aqui, ó, PG, só para ficar claro o que é uma PG, só lembrar, não é uma aula sobre PG, tá? Opa, onde eu coloquei 3 aqui, tá muito errado. Aonde? Opa, na verdade é 1, 2, aí depois 4, 8 e assim por diante. O que é uma PG? À medida que você tem uma sequência de números, e nesse caso, à medida que eu quero ir descobrindo os próximos, eu vou multiplicando por 2, tá?
eu obtenho então uma sequência, para descobrir o próximo vou multiplicando por 2, eu obtenho uma sequência que eu chamo de progressão geométrica. Esse número que está multiplicando aqui, eu chamo de razão Q igual a 2. Olha, de fato, uma PG é uma sequência de números, no qual quando você tem a divisão, a razão, entre um termo pelo seu antecessor, essa razão é constante. Isso é uma PG. Quando a gente fala de um termo pelo seu antecessor, nós não estamos considerando o primeiro, porque o primeiro não tem antecessor. Então, 2 dividido por 1 é 2, 4 dividido por 2 é 2, 8 dividido por 4 é 2, e assim por diante. Essa razão, esse valor obtido, nós representamos pela letra Q, chamamos de razão da PG, e nesse caso, nosso exercício aqui, a nossa razão é 2, e nós temos uma relação que nos dá a soma de n termos de uma PG. Você toma o meu A1, multiplica por Q elevado a n menos 1, onde Q é essa razão, o n é a quantidade de termos que você quer somar, dividido por Q menos 1. Depois, mais para frente, podemos falar sobre tudo sobre isso com calma. Isso aqui não é uma aula sobre PG. O que eu quero dizer é, se utilizarmos essa fórmula, utilizarmos essa expressão aqui, nessa soma, o que nós vamos ter? O primeiro termo é 1, então eu nem vou escrever, porque é 1 que multiplica essa expressão. A razão é 2, então eu tenho 2 elevado à quantidade de termos 64, menos 1, dividido por 2 menos 1, que é 2 menos 1 é 1, então é essa a resposta aqui. Meu amigo, o que isso aqui dá? Isso aqui dá o seguinte. Se você contar, dá 18 sextilhões, 446 quintilhões aí de grãos de trigo. Os matemáticos, quando fizeram essa conta, falaram para o rei, é impossível pagar ele. Alguns falam que essa história foi na Índia. Eles falavam, ó, pode pegar a Índia inteira, jogar de grão aqui, que não vai conseguir pagar ele. Nós não temos esse dinheiro para pagar ele. Nós não temos essa quantidade de grãos de trigo para pagar ele. A história conta que, como o cara enganou o rei usou ele para ser seu conselheiro. Outros já dizem que o cara, ó, o rei matou o cara. Mas, independente disso, o que eu quero dizer é, a progressão geométrica era enganosa. No início, você olha aqui, ó, 128, 256, 512, 1024, 2048, você vê que é um número pequeno, mas quando você chega já a 2 elevado a 20, o número já começa a crescer de uma forma muito, muito grande. Não é à toa que os bancos usam juros compostos, que é uma progressão geométrica aí, para fazer as nossas contas, né? E aí, o que eu quero concluir? Eu quero concluir que quando você fala de progressão geométrica, a cada dia que passa, isso cresce e cresce cada vez mais rápido. Então, é muito importante, sim, nós tomarmos cuidados, porque se o contágio está em PG, quer dizer que, se hoje são 50 casos diagnosticados, que já deve ter uns 300, então, com sintoma, no próximo dia, isso daí pode dobrar para 600, depois 1.200, depois 2.400, depois 4.800, então, a coisa fica proporcional, e fica em uma semana ou duas, fica muito, muito grande, tá? Se nós pensarmos no modelo populacional de Malthus, para nós encerrarmos aqui, ele dizia que a população, o crescimento da sua população é proporcional à sua população. No sentido que quando você faz uma equação dessa, que chama equação diferencial, você obtém um modelo que a gente chama de modelo exponencial. Você construir a curva de crescimento desse modelo, você vai ter uma coisa mais ou menos assim, uma curva exponencial. E ela cresce cada vez mais indefinidamente aqui. Aí, se você pegar os valores do censo, você vai ver que vai ter uma hora que esse crescimento não vai ser tão exponencial assim. Começa no início e depois não é tão exponencial assim. Aí vem um tal de Verhulst, eu vou escrever aqui, ó, Verhulst, nem se escreve assim, ou é conhecido também esse modelo como modelo logístico, que ele fez uma modificação no modelo de Malthus, modelo logístico, que ele fez uma modificação no modelo de Malthus, onde ele diz que a taxa, né, da população, o crescimento de uma população é proporcional aqui, vezes 1 menos o P, sobre K, onde se K é a capacidade de suporte, vezes P aqui. Essa equação diferencial nossa aqui, ela é o seguinte, você... Ao integrar, fazer a solução dela, você vai obter uma equação no qual o seu gráfico ele vai ser algo
da seguinte forma: ele vai crescer exponencialmente no início, depois ele tem um ponto de quebra, um ponto de inflexão que a gente chama, e aí ele começa a diminuir a sua taxa e isso começa a tender a um valor. Esse valor aqui nós chamamos de K, que é a capacidade de suporte. Então, se você tem aqui um crescimento exponencial, ele começa a estabilizar indo para esse K. Se caso vir lá de cima, não tem problema, ele começa a descer até chegar aqui. Esse valor nós chamamos de assíntota, ela se aproxima, mas não chega a tocar na curva. Então, observe que o nosso caso aqui do coronavírus, apesar disso ser simples para falar que é exatamente isso, mas o início é sim exponencial. Aí depois fala, depois de 4 meses vai estar tudo estabilizado. Depois de 4 meses vai estar tudo estabilizado, mas como mostramos no primeiro gráfico, vai acontecer de ter o pico, né? Vai acontecer de subir, vão ter pessoas que vão começar a ter medicação, outros não, e uma hora isso vai estabilizar sim para a capacidade de suporte, não tem jeito. Então é isso, ficamos por aqui, um grande abraço e tchau!